Boa noite, amigas e amigos. Eu tive que optar por fazer o vídeo em off porque todas as minhas ferramentas de transmissão ao vivo estão falhando. Bom, sobre o discurso do presidente da República hoje, não há nenhum outro comentário possível. Nós estamos sendo governados por um psicopata, por um indivíduo descompensado, por um indivíduo ignorante, por um indivíduo cruel, desprovido de qualquer empatia, desprovido de qualquer capacidade para fazer qualquer coisa boa pelo país, ou por um quintal, ou por um galinheiro, ou por qualquer outra coisa. É um absoluto incapaz. Entre os pontos de destaque do discurso dele, aquela fala que ele fez dizendo que o comportamento do vírus vai ser diferente da Itália, porque a Itália tem clima diferente. É uma fala completamente absurda, não houve absolutamente nenhuma demonstração, nenhuma evidência qualquer até agora de que o fator climático seja importante no comportamento do vírus. Muito pelo contrário, ele está se comportando exatamente da mesma forma em todos os lugares. Fez uma fala dizendo que a imprensa foi culpada. Numa hora a imprensa foi culpada pelo clima de pânico e pelo clima de histeria, mas que de ontem para hoje a imprensa ficou boazinha, que está se comportando bem, que está dando boas informações ao público. Que fez questão de falar do Hospital Albert Einstein. Claro que eu tenho muito respeito pela instituição e muito orgulho da instituição, e que espero que os estudos com a cloroquina promovam algum resultado interessante que nos permitam estabelecer um protocolo de uso dessas medicações para tratar o problema, mas é inacreditável que um presidente da República faça esse tipo de discurso promovendo uma substância e falando de uma instituição isolada, em vez de valorizar todo o conjunto de cientistas da sociedade, todo o conjunto de instituições públicas e privadas da sociedade que estão trabalhando para descobrir uma eventual cura ou uma eventual mitigação clínica e epidemiológica deste vírus. Então, nessa esteira de estarmos sendo governados por um absoluto incapaz mentalmente, nós estamos... eu queria dizer uma coisa para o Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia, o senhor está perdendo, já perdeu, o senhor perdeu a janela de oportunidade que a história lhe deu para fazer alguma coisa de realmente importante para o Brasil neste período que nós estamos vivendo. Porque a única coisa realmente importante neste momento, na data de hoje, 24 de março de 2020, é remover Jair Messias Bolsonaro da presidência da República. O resto a gente vai saber fazer. O resto a gente vai saber fazer. Nós vamos ter competência, nós vamos ter as nossas soluções, mas não podemos em absoluto nem concordar e nem aceitar a liderança de um maluco, de um ignorante, de um psicopata na presidência da República. Infelizmente, senhor Rodrigo Maia, o senhor cometeu um grande erro político. A sua omissão vai custar caro ao país e à sua carreira política, porque o senhor não será reeleito, o senhor não será reconduzido à presidência da Câmara e não será reconduzido ao cargo de deputado federal. E o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o senhor também, com todo respeito ao momento infeccioso que o senhor vive, mas o senhor podia ter se manifestado por escrito ou pelas redes sociais, apoiando também a remoção dessa doença da presidência da República. O senhor também está perdendo a sua janela de oportunidade, e vocês dois, senhor Rodrigo Maia e senhor Davi Alcolumbre, a história vai cobrar um preço muito caro de vocês. Muito caro. Porque por muito menos, por coisas muito menos importantes, vocês apoiaram um golpe que depois uma mulher honesta da presidência da República, que certamente, se estivesse hoje no poder, saberia lidar com a situação de uma forma infinitamente melhor do que aquela que vocês estão fazendo. Que mais? Bom, eu recebi um áudio de um médico que trabalha com terapia intensiva cardiológica de Londres, um médico brasileiro, e ele alertou para um problema muito sério que está acontecendo lá em Londres. Vejam só, alguns casos de coronavírus evoluem com um quadro chamado miocardite viral. É uma inflamação do músculo cardíaco,
E o quadro clínico das miocardites virais muitas vezes imita o quadro do infarto agudo do miocárdio ou da isquemia aguda do miocárdio avançada. E mais do que isso, além dos sintomas às vezes se parecerem muito, o quadro eletrocardiográfico e laboratorial, as enzimas cardíacas, também se assemelham muito ao infarto do miocárdio. Então, o que está acontecendo em Londres? Está chegando gente com miocardite viral nas emergências, a situação é interpretada como se fosse infarto agudo do miocárdio, os pacientes são encaminhados para terapia trombolítica ou para terapia ou para cateterismo cardíaco, dependendo da fase do momento do diagnóstico, e esses pacientes, na realidade, estão com coronavírus, Covid-19, contaminantes, estão espalhando o vírus pelas equipes cardiológicas e pelas equipes de hemodinâmica dos hospitais de emergência de Londres. Temos mais esse desafio. Então, fica um alerta para todos os colegas que trabalham com terapia intensiva cardiológica, nos prontos-socorros, nas emergências dos hospitais. Cuidado! Faça uma boa investigação epidemiológica, um bom interrogatório clínico sobre todos os fatores antecedentes nos últimos dias do paciente, antes dele se queixar da precordialgia, para poder eventualmente diferenciar o diagnóstico já preliminarmente entre uma eventual miocardite viral e um infarto agudo do miocárdio. Bom, eu acho que todos nós estamos extremamente indignados com a situação. Nós ouvimos hoje o pior discurso que um presidente da República jamais fez na história do país, um desorientado, um retardado mental, um psicótico, e a gente não sabe até quando isso vai durar, né? O indivíduo, ele é tão perturbado, ele é tão doente, ele é tão cruel, ele é tão desprovido de qualquer empatia ou de senso de responsabilidade, que ele esconde o resultado dos exames laboratoriais aplicados nele sobre o coronavírus, né? É matematicamente impossível que ele não esteja contaminado, e a esposa dele. Hoje já algumas fontes já deram que existem apenas 2 nomes do hospital onde foram feitos os testes que não estão sendo revelados. Eu vou adiantar uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo em quem eu confio muito e que, por sua vez, tem amigos em Brasília, fontes muito boas, que me garantiram hoje que Jair Messias Bolsonaro e Michele Bolsonaro deram positivo para coronavírus. Certamente só estão querendo esconder esse exame porque, diante da atitude dele de fazer contato com o público naquele dia, que eu não me lembro mais qual foi, se foi 15, 16 ou 17 de março, ele pode responder criminalmente pelo ato dele e aí sim ser definitivamente destituído não só da presidência da República, mas também da vida política. Então, minha gente, eles estão sim com coronavírus, não sei com que tipo de sintomatologia, aparentemente os 2 estão reagindo bem, se bem que a gente não vê a Michele há alguns dias, não sei onde é que ela está, e o Bolsonaro, evidentemente, a gente notou nos últimos 2, 3 dias que ele teve ainda uma deterioração da função mental dele, o que é revelado facilmente pelo comportamento, pelas falas contraditórias, pela desorganização de pensamento, pela falta de senso de ridículo, pela falta de senso ético, pela absoluta desconexão da realidade. Então, esse é o cenário que nós temos. Nós temos que dar um jeito nessa situação, minha gente. Eu não sei o que a gente pode fazer, mas eu penso sim que nós temos que ganhar. A guerra a gente ganha no território do inimigo, né? A gente tem que tomar o território dele, invadir, imobilizar ele no território dele. O território da família Bolsonaro é o Twitter. Eu sei que todos aqui gostam muito do Facebook, do YouTube, mas nós temos que entrar no Twitter, subir as hashtags, destruir, passar o rolo compressor no Twitter, porque é isto que assusta eles. No dia que nós derrubarmos eles no Twitter, com certeza o covarde Maia e o covarde Alcolumbre se incumbirão de fazer o resto, mas com o nosso empurrão e com a nossa vitória histórica e não a deles. Ok, minha gente, uma ótima noite para vocês. Vamos sobrevivendo, muito juízo, muita tranquilidade. Nós, de um jeito ou de outro, venceremos. Cada um de nós que souber se comportar com a higiene pessoal, com isolamento social, com tudo aquilo que é necessário fazer
para que essa epidemia não se propague. Nós vamos fazer, eu sei que cada um de vocês, dos meus mais de 18 mil seguidores, vai agir da forma correta. E nós vamos nos salvar dessa história. Que Deus proteja todas e todos. Muito amor no coração. Vamos ajudar quem precisa. Vamos dar comida na rua para quem está morando na rua. Vamos dar apoio, vamos dirigir palavras de carinho, vamos agradecer o cara da farmácia que está trabalhando pela gente, o cara da padaria, o cara do mercado, cada pessoa que estiver trabalhando, que não puder fazer o isolamento, que com a graça de Deus nós estamos podendo fazer, vamos agradecer e levar toda a palavra, todo o amor e todo o carinho para eles, que eles merecem, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima noite.